Olá, bem-vinda ao podcast da Escola de Saúde Integral da Mulher, um espaço onde falamos da nossa saúde desde muitas perspectivas diferentes e numa ótica abrangente. O meu nome é Antonella Vignati, sou nutricionista, naturopata e educadora de fertilidade consciente. Até já! Olá, bem-vinda ao Sanity Fair, estado transitório de quase equilíbrio, rubrica do podcast da Escola de Saúde Integral da Mulher, dedicada à partilha de temas que este ano estou a estudar no âmbito do Master em Saúde Hormonal da Mulher e também numa formação específica que estou a fazer sempre em Espanha também, da Academia Espanhola de Nutrição e Dietética, sobre nutrição na menopausa, perimenopausa e menopausa. E hoje continuamos com uma subsérie de episódios de Hot Flash News, inspirada nesse artigo científico do qual já falei no primeiro episódio, che si chama The Role of Lifestyle Medicine in Menopausal Health, a Review on Non-Pharmacologic Interventions, ou seja, digamos, tudo que é intervenções não farmacológicas na transição para a menopausa, e esse artigo é muito abrangente, foi publicado há pouquíssimo tempo, este ano, em 2025, na revista Climateric, che digamos che è a publicação científica oficial da International Menopause Society. Portanto, é algo assim bastante autorável. E essa, come disse também no primeiro episódio, é uma revisão que compila evidência científica mais recente e mais contundente sobre o impacto do estilo de vida no bem-estar, na transição para a menopausa, tanto em termos de sintomas e de riscos metabólicos, cardiovasculares, emocionais, ósseos, etc. E, portanto, os autores organizaram os tópicos em pilares e hoje vamos falar do segundo pilar, que é o exercício físico na perimenopausa, menopausa e pós-menopausa. E eu sei que isso é um tema complexo, porque infelizmente vivemos numa cultura, a cultura da dieta, a cultura do ginásio como forma de atingir uma determinada forma física, a cultura de standards, de padrões de beleza inatingíveis, que estavam cada vez mais difíceis de atingir ainda por cima, e vivemos num contexto ainda por cima anti-aging, no sentido anti-aging, ou seja, que é proibido envelhecer, é proibido manifestar que somos mulheres que estamos a transitar a menopausa ainda é uma palavra quase tabu, e portanto, enfim, os ginásios estão cheios de mulheres que fazem exercício talvez pelas motivações menos interessantes, que é isso, que é tentar atingir determinados padrões de beleza, entre aspas, e isso pode não ser a melhor motivação, porque perante algumas dificuldades e a dificuldade em atingir esse ideal, é fácil perder a motivação. E temos que partir de um ponto de vista completamente diferente, que é o exercício físico é fundamental para a saúde, ponto, para a saúde e para o bem-estar, como sensação interior e não como algo que vemos no espelho, e se houver benefícios estéticos é um bônus, e alguns até há, mas isso é um bônus e não deve de todo ser a motivação principal. E temos que ser conscientes de quais são os reais benefícios do exercício físico para ganhar essa motivação. Então, basicamente, digamos, os principais pontos onde nós vemos que o exercício físico tem um impatto positivo na saúde, na perimenopausa, menopausa e pós-menopausa, são, digamos, podem ser agrupados em 4 pontos principais: a saúde metabólica, a saúde óssea, a saúde cardiovascular e, que também é muito importante, a saúde mental e a saúde neurológica, que são coisas diferentes, eu sei, mas digamos que tinha que resumir um bocadinho. Nós temos que ter em consideração o fato que na transição e
Na menopausa nós temos uma queda inevitável e fisiológica e totalmente normal de estrogênios. E os estrogênios têm uma série de funções metabólicas, enormes no nosso organismo e, portanto, essa queda, digamos que é sentida e percebida no nosso corpo de várias formas. Uma das coisas que notamos é que, por exemplo, os estrogênios regulam o metabolismo dos lípidos, da gordura e, portanto, quando há, essa queda da produção de estrogênios por parte dos nossos ovários, há também uma alteração da forma em como o nosso corpo armazena e mobiliza a gordura, e isso claramente afeta a composição corporal. Ou seja, notamos um padrão, uma redistribuição da gordura corporal, notamos uma alteração, do padrão de distribuição da gordura e mudamos gradualmente, mas não drasticamente. Digamos que há uma tendência para mudar de um padrão ginoide para um padrão androide. Ginoide e androide, ou seja, um padrão mais de mulher para um padrão mais parecido ao homem. Então, é a famosa comparação, maçã-pera, né, ou a estrutura fisica em maçã ou a estrutura fisica em pera. Portanto, ginoide seria a pera e androide a maçã. Claro que isso como posso dizer, é algo que não acontece de forma radical. Se nascemos maçãs, ficamos maçãs, e se nascemos peras, ficamos peras. Agora, as próprias peras, podem notar uma tendência à acumulação de gordura onde antes não tinham. Então, para quem não sabe e nunca ouviu falar de maçãs e peras ou estrutura, androide ou ginoide, é o seguinte: a estrutura androide ou em maçã é a típica estrutura física da mulher que, tem as pernas, magras, tem as ancas estreitas, tem pouco rabo, não tem cintura e pode ou não ter barriga, ou seja, numa mulher magra, mesmo com estrutura em maçã, essa barriga pode não estar, mas se ela acumulasse alguma gordura, acumularia tendencialmente na parte abdominal. Muitas dessas mulheres também têm uma tendência a acumular gordura na parte dos braços, aqui a parte do pescoço, do peito. Portanto, é como se tivessem divididas em 2 partes, a parte superior é aquela que tende a acumular mais gordura e a parte inferior fica tendenzialmente magra. A pera ou struttura ginoide, portanto essa é a maçã ou androide, a pera ou ginoide é aquela que, distribui tende a armazenar a gordura mais na parte das ancas e coxas e rabo, e muito menos na barriga e tem cintura, ok? Portanto, como distinguimos uma pera de uma maçã é basicamente pela presença de cintura, porque lá está, em mulheres magras pode não ser tão fácil distinguir isso, mas quando vemos que não há cintura mesmo numa mulher magra, é uma futura maçã, desculpem. E que acontece? A estrutura ginoide ou em pera é aquela que, apresenta menores complicações, a curto, médio e longo prazo a nível metabólico e a nível cardiovascular, ok? Se tendemos a acumular gordura en costas y ancas, essa gordura ainda por cima tende a ser mais rica em ômega 3 e parece ser também uma reserva de ácidos gordos essenciais ômega 3 nas mulheres. Parece que é também facilitado a conversão dos precursores dos ômega 3 para os ômega 3 efetivos, isso é um parênteses, mas, sobretudo, não há tendência a problemas metabólicos e cardiovasculares a médio e longo prazo. Enquanto que a estrutura em maçã é mais problemática desde o início da vida, mas complica-se ainda mais na menopausa. Porque, na menopausa existe esta tendência em aumentar a gordura visceral, portanto a gordura, abdominal e também, lá está, entre os órgãos viscerais,
y esa gordura es más activa metabólicamente en sentido negativo y asociada a mayores riesgos cardiometabólicos. En parte, essa redistribuição da gordura deve-se também a um aumento da testosterona livre. Ok, portanto, diminui estrogénios, mas continua a haver produção de androgénios que deixam de ser convertidos a estrogénios e, portanto, temos um aumento relativo da testosterona livre e ainda por cima diminui a SHBG, ou seja, a Sex Hormone Binding Globulin, a globulina que se liga às hormonas sexuais e, portanto, digamos que o que interessa reter aqui é que circula mais testosterona livre. E a testosterona favorece proliferação dos adipócitos, portanto, das células gordas a nível visceral. Portanto, os androgénios fazem essa questão, essa tendência a aumentar a barriga, entre aspas. Okay? O que é que isso depois leva? Esse aumento da gordura visceral leva a um aumento do risco de síndrome metabólico, né? Que é o quadro de resistência à insulina, inflamação de baixo grau generalizada, existe maior probabilidade de ter dislipidemia, portanto, aumento do colesterol mau, entre aspas, o LDL, aumento dos triglicéridos e descida dos níveis do colesterol protetor, que é o HDL, e, portanto, isso depois leva a um aumento de doenças e a um aumento do chamado, hoje chamamos inflammaging, ao envelhecimento, a inflamação associada ao envelhecimento e inflamação sistêmica, e, portanto, a menopausa, digamos que esse quadro hormonal pode acelerar os processos de inflamação crônica de baixo grau. Também notamos isso no fígado, né? Como acabamos de dizer, temos um metabolismo lipídico diferente e o fígado também pode sofrer, então temos um aumento do risco de essas siglas NAFLD ou MAFLD, ou seja, Non-Alcoholic Fatty Liver Disease, ou seja, doença metabólica não associada ao álcool, que hoje estamos a mudar a nomenclatura para doença metabólica associada ao metabolismo, porque a palavra álcool parecia suscitar alguma sensibilidade, estigmas, etc. Então, está-se a retirar essa definição, está a ser substituída, portanto, por, digamos, fígado gordo associado ao metabolismo, que claramente também está influenciada pela resistência à insulina que estamos a experienciar devido ao aumento da gordura visceral e o quadro completa-se. Okay? Temos também alterações da microbiota no intestino, portanto, não só na vagina, né? Temos uma alteração do microbioma vaginal, das populações bacterianas que habitam a nossa vagina, mas aqui não cabe tanto. Esse discurso aqui interessa as mudanças a nível intestinal, porque no intestino também temos bactérias específicas que estão aí a lidar com estrogênios. Temos uma queda brusca de estrogênios e essas bactérias sofrem toda uma remodelação e, portanto, começa a haver uma diminuição da diversidade. Digamos, não tanto da diversidade, mas da presença de estirpes microbianas favoráveis, e isso, portanto, pode levar a, mais uma vez, contribuir à inflamação sistêmica e uma regulação pior do metabolismo dos hidratos de carbono e das gorduras, ok? Portanto, a parte também da microbiota intervém. E é por isso que o primeiro pilar não é um caso, que o primeiro pilar do que falamos no outro episódio é a nutrição, porque nós modulamos a microbiota através da nutrição, sobretudo. Mas não só, hoje vemos também que o exercício também regula. A saúde óssea, portanto, falamos da saúde metabólica, vamos à saúde óssea. Chama-se síndrome músculo-esquelético da menopausa. Eu não gosto muito dessas nomenclaturas que falam de síndromes e patologias e doenças de quadros que são relativamente fisiológicos, mas é verdade que existe uma maior propensão para a osteoporose com o tempo, uma sarcopenia também muito acentuada a partir da menopausa, começamos a perder massa muscular de forma muito rápida,
se não for feito exercício para parar esse fenômeno. Dor articular é super comum ter dores articulares na perimenopausa, depois aprofundamos um bocadinho. Os danos na cartilagem também estão associados e tudo isso claramente é despoletado barra exacerbado pela queda de estrogênios, que também protegem articulações, ossos. Portanto, a osteoporose realmente digamos, não é causada, mas pode ser favorecida pela descida de estrogênios e definimos osteoporose, uma densitometria óssea, onde temos esses valores, um T-score inferior ou igual a menos 2,5. Portanto, um, esse fenomeno depois claramente aumenta com o tempo, né? Quanto mais avançada a idade, mais pode existir esse risco, mas também, lá está, não é uma sentença, a osteoporose não tem por que ser uma sentença, o exercício e a nutrição podem fazer imenso para prevenir. De fatto, exercício e nutrição têm um impacto direto e quem quiser voltar a ouvir o primeiro episódio pode ir lá, mas porque hoje falamos mais do exercício, mas por exemplo, relativamente ao treino, o timing da nutrição tem sido estudado em relação à saúde óssea, portanto, treinar de estômago cheio, entre aspas, ou seja, após comer, por tomar um pequeno almoço, porque existe hoje muita tendência em treinar em jejum, e é verdade que alguns estudos indicam que treinar em jejum pode favorecer de queimar, digamos, mais calorias e perder mais peso, mas é verdade também que a nível de formação óssea é favorecida se treinarmos depois das refeições, sobretudo meio da manhã ou meio da tarde, que as sessões curtas de 40 a 45 minutos são mais eficazes que treinos assim muito extensos, e inclusivamente uma coisa assim que eu ponho aqui porque é uma curiosidade dos estudos, mas é bastante difícil de aplicar na prática, dividir o treino em 2 sessões separadas por 7 horas pode duplicar o efeito benéfico no osso. Agora isso é bastante difícil. Mas, que tipo de exercício é? É um exercício em carga, é um exercício onde temos estimulação dos osteoblastos, temos estimulação das células que produzem tecido ósseo e, portanto, precisamos da força de gravidade, caminhar, correr quem corre, fazer exercícios vários, aeróbicos ou de musculação, etc., mas tudo com a força da gravidade a nosso favor, ou seja, isso digamos que atividades como hidroginástica ou natação não deixam de ser ótimas porque favorecem circulação e algum treino muscular, mas digamos que aqui não temos o fator força de gravidade que ajudaria a estimular o tecido ósseo. No que toca à saúde cardiovascular, temos que lembrar, nós temos sempre muito aquela ideia dos cancro da mama, mas as doenças cardiovasculares são a primeira causa de morte em mulheres, e isso continua a ser verdade após a menopausa, e como acabamos de ver, todas as mudanças metabólicas e as alterações a nível de colesterol e de fígado aumentam o risco cardiovascular. E uma coisa importante a notar é que isso parece afetar especialmente as mulheres que sofrem de afrontamentos na transição para a menopausa, ou seja, as mulheres que têm afrontamentos parecem ter um risco maior de sofrer hipertensão, dislipidemia, portanto alterações a nível do colesterol e disfunção endotelial, portanto problemas cardiovasculares. Agora, isso não é claro se é uma causa ou um efeito, ou seja, se os afrontamentos são uma manifestação daquilo que é já um quadro pré-existente ou se os afrontamentos em si é mais provável a primeira, ok? Do que sejam os afrontamentos em si um problema. E lembrar que o exercício físico ajuda, junto com a nutrição, ajuda a reduzir os afrontamentos, ok? É uma coisa que não se diz muito, os afrontamentos podem ser efetivamente um obstáculo
para realizar atividade física, porque já temos essa transpiração excessiva e ondas de calor e não queremos sofrer isso no ginásio, mas é verdade que o exercício físico ajuda a reduzir bastante esse fenomeno. Quando falamos de saúde cardiovascular em concreto, falamos de um tipo de exercício aeróbico, e portanto, ok, qualquer tipo de atividade física aeróbica serve, natação, bicicleta, corrida, para quem já corre, ok? Para quem já corre e sempre correu e continua a sentir-se bem com a corrida, porque isso não é nada garantido. Senão uma simples caminhada diária de 7.000 a 10.000 passos, ou seja, sempre se falou de 10.000 passos, ultimamente tem-se chegado à conclusão que 7.000 são suficientes e os 3.000 restantes não aportam benefício extra, mas é também verdade que o exercício, quanto mais fizermos, melhor, sobretudo se for desse tipo tão fisiológico, portanto, bastaria encontrar o espaço e o tempo para fazer uma caminhada diária. O exercício também é fundamental na manutenção da saúde mental e da saúde neurológica, ok? Portanto, fazer exercício físico regular em todas as idades, mas especialmente na perimenopausa, menopausa e pós-menopausa, está associado a um menor risco de perturbações do humor, como a depressão, por exemplo, e de doenças também neurodegenerativas, como a demência, o Alzheimer, o Parkinson, e portanto isso também é uma coisa que nos faz olhar para uma perspectiva futura a longo prazo, mas é também realmente uma garantia de saúde cerebral, vá, em sentido geral, em sentido mais amplo. Qual é então o melhor exercício físico? Então, nós, isso aqui, a minha cara aqui está a tapar a minha legenda, mas não faz mal para quem está a ver aqui no vídeo, mas não interessa. É o melhor exercício físico é uma combinação de 3 tipos de exercício. O aeróbico, lá está, como vimos, aulas de treino cardiovascular ou treino vascular em casa ou uma caminhada ou corrida ou bicicleta ou natação, mas lá está, volto a dizer, para muitas mulheres, o mais acessível, o mais fácil, o mais econômico também é caminhar. E hoje em dia qualquer aplicação do telemóvel consegue contar os nossos passos, isso pode ser uma ajuda para ter uma noção de quanto realmente caminhamos no dia a dia. Portanto, apontar para os tais 7.000 a 10.000 passos por semana, isso diário, a nível diário. 2 vezes por semana um treino de musculação. Mais uma vez, isso pode ser realizado no ginásio, pode ser realizado em aulas no ginásio com treino personalizado ou treino individual em solitário ou em casa lá está, com a ajuda de aplicações ou páginas ou programas de exercício possivelmente bem formulados e o treino de equilíbrio, que é também uma grande ajuda na prevenção de fraturas ósseas, porque é banal dizer isso, mas as fraturas acontecem por causa das quedas, sobretudo por causa das quedas, e as quedas acontecem porque há menor agilidade, porque quando uma pessoa não faz exercício tem menor agilidade e maior probabilidade de cair. Portanto, exercícios de yoga, de tai chi, o próprio Pilates, pode ser, enfim, qualquer coisa que tem também uma certa estimulação muscular e de fato no estudo está associado, ou seja, no tal estudo do Lifestyle Medicine está incluído no treino de força, o yoga e o tai chi, mas a verdade é que não é minimamente comparável um treino de força, de musculação bem estruturado com uma aula de yoga que é maravilhosa, mas são estimulações diferentes. E é verdade que além de ajudar a reduzir o stress associado
a menopausa, a transição para a menopausa, etc., essas modalidades ajudam a treinar o equilíbrio e alguma força. Os obstáculos principais que temos que encarar, para o exercício são muitos e em consulta eu vejo costantemente isto, e o que eu sinto que é importante dizer é que temos que deixar de olhar isso para, como se fosse só e apenas um problema individual, é um problema social, é um problema de estrutura, social e é um problema de desigualdade de género, acaba por ser também. É um problema também de sistema socioeconômico, eh, porque, nós temos uma carga enorme, enorme de tarefas, de preocupações, de horários de trabalho, portanto, há realmente o fator tempo, e o fator cansaço que se entrelaçam, né, são absolutamente esmagadores em termos de obstáculos para realizar exercício físico e, sobretudo, nessa geração, na nossa geração de mulheres que estamos a transitar ou acabamos de transitar, que é chamada geração sandwich, geração sanduíche, não sei, que, porque acho que as mulheres que tiveram filhos, têm mais probabilidade de os terem tido mais tarde, entre aspas, comparado com a geração anterior, e portanto têm filhos, relativamente pequenos ou adolescentes ou pré-adolescentes, muitas pequenos têm, e, ao mesmo tempo começam os pais, começam a ter, problemas ligados ao envelhecimento e, portanto, nós, como geração, estamos esmagadas entre os cuidados da geração sucessiva e os cuidados com a geração anterior à nossa. E, portanto, realmente isso é uma. Juntando isso aos horários de trabalho e ao estilo de vida muito, muito caótico, né? E muito apressado que temos, sobretudo nos centros urbanos, isso é uma bomba relógio. Depois temos os fatores econômicos, claramente, mais uma vez, porque realizar exercício num ginásio, por exemplo, não está ao alcance de todas. Temos limitações articulares, ou dores, inflamações, ou pequenas coisas, pequenas limitações de mobilidade que podem já existir e criar resistência perante a ideia de fazer determinados treinos. Temos o estigma relativamente à forma corporal, então mulheres que possam ter sobrepeso ou que possam ter corpos que elas que nós consideramos facilmente os nossos corpos inadequados, e portanto mostrar o corpo, ainda por cima em movimento, pode ser algo que nos vulnerabiliza, que nos deixa muito vulneráveis e pode ser uma ideia que deixa desconfortáveis a muitas mulheres. Isso é um motivo de inibição, né, de retrair perante a ideia de treinar ao ar livre ou no ginásio. Temos também uma coisa interessante que é uma certa, no, uma grande, diria, falta de preparação específica dos profissionais do exercício físico, ou seja, o protótipo do personal trainer é um homem de máximo 30 anos que está costantemente, ou seja, que tem uma forma mental e tem uma abordagem ao exercício muito muito sincronizado, muito sintonizado com este padrão. Quem faz exercício é um homem de 25 anos e nós não somos homens, e muito menos de 25 anos, e então digamos, o que eu noto nos personal trainers é tem 2 possibilidades: ou nos, consideram como se fôssemos a avó, nos trata como se fôssemos a avó e, portanto, cuidado aqui, cuidado aí, consegue fazer esse degrau? E só nos falta oferecer uma cadeira de rodas quando chegamos ao ginásio, ou então diretamente ignoram
o fato que podemos ter limitações, dores articulares, que podemos ter todo um panorama hormonal diferente e então, digamos que podem eventualmente oferecer-nos, propor tipos de treino que não são compatíveis com o nosso corpo. E portanto, ok, temos também esse obstáculo. E às vezes também a falta de sono, lá está, a insônia é um grande, grande tema. Na transição para a menopausa e o cansaço associado à insônia pode realmente gerar, uma certa, falta de vontade e falta de energia para conseguir fazer exercício. Agora, soluções simples não existem, não é? Soluções, ainda por cima, soluções, únicas, já para todo esse tipo de quadros, e a maioria das vezes o que eu vejo em consulta é um conjunto desses fatores todos. E eu vejo realmente vidas muito complicadas, vidas muito, muito difíceis em consulta e tenho toda às vezes sinto-me um pouco frustrada e triste por não poder, não é, ajudar para além de certos limites. Agora, existem também estratégias que, em alguns casos, podem ser interessantes. Antes de tudo, por exemplo, o fator econômico pode não ser um obstáculo no momento em que optamos por, pelo menos, fazer caminhadas e alongamentos por nossa conta, em parques ou em casa. Se o entorno à volta da nossa casa for desolador, o Bronx ou sítios onde não se possa caminhar, sempre temos a opção dos tapetes de caminhada, que não são o máximo, mas podemos, entretanto, usar esse tempo para ouvir podcasts, por exemplo, este podcast, ou fazer outra atividade, ou escutar música ou outra coisa. Ou bicicletas estáticas, enfim. Sei que ter aparelhos em casa, toda a gente tem um cabide com pedais em casa que não usa, mas às vezes associar esse momento a qualquer outra atividade prazerosa pode ser uma, uma dica útil. Em relação digamos, ao cansaço e ao stress e ao fato de não conseguir ganhar motivação, é também importante relembrar que o exercício gera também, ok, exige energia, mas também gera muita energia. Gera bem-estar, gera força em todos os sentidos e, portanto, às vezes quebrar o círculo vicioso é importante para poder realmente começar a sentir, lá está, mais bem-estar e mais energia. A questão dos personal trainers, lá está, podemos optar por ir a aulas, não temos por que ter treinos individualizados e só com uma pessoa, podemos ir a aulas de grupo ou, aderir a canais que tenham aulas, online, se mesmo não dá para fazer fora de casa. Enfim, mas o simples fato de ter, como prioridade, o exercício e de dizer: "Ok, esse espaço é fondamentale, eu tenho que pôr isso aqui, não é negociável, como não é negociável escovar os dentes, como não é negociável, comer, não é negociável dormir, então não é negociável também o exercício". Enfim, e mitos e lendas também são obstáculos às vezes, então, primeiro mito, quando se fala de musculação, é sempre o mesmo. Eu própria fui vítima desse mito, que era: mas eu não quero ficar musculada, eu não quero fazer musculação. Não, não, eu faço caminhada, faço yoga, alongamentos, eu não quero ficar musculada". Agora, não vamos ficar musculadas com treino de musculação. Era bom ficarmos musculadas, no sentido que era bom, significaria que o nosso músculo responde muito ao treino muscular, mas isso não vai acontecer, ok? Para já, enquanto mulheres, temos muita menos capacidade anabólica, temos muita menos capacidade de ganhar massa muscular. Mas depois da menopausa é, é praticamente nula. Não é nula, mas quer dizer, é muito, muito limitada. Portanto, mesmo se quiséssemos muito, muito ficarmos musculadíssimos, tipo
Schwarzenegger femininas, não íamos conseguir. E por muita carga que nós possamos pôr naquela barra ou naqueles pezinhos que estamos a usar para treinar, não vamos ficar assim como essa imagem que me está a ver em casa, é uma mulher hipermusculada, super jovem, diga-se de passagem, mas esse tipo de musculação não se consegue a não ser injettando, testosterona basicamente o facendo algún tipo de doping, ok? Portanto, em doses fisiológicas o exercício não nos leva a esses níveis. É importante sim, travar a queda, e a perda de massa muscolar, que é fisiológica e que, como disse, a partir da menopausa mas já na perimenopausa é cada vez mais acentuada e mais rápida e, portanto, trata-se basicamente de manter un determinado tónus muscular y ganhar un mínimo de massa para que esse tecido muscular depois seja metabolicamente attivo. O músculo è realmente un organo metabolico, è realmente un organo metabolico protettor de massa muscolar, de massa óssea, desculpa, de saúde cardiovascular, de saúde metabólica, de saúde mental e neurodegenerativa, como acabamos de dizer, o exercício é preventivo de todas estas questões, basicamente via presença de massa muscular. Hoje em dia também o músculo está a ser objeto de debate como futuro parâmetro, em vez do índice de massa corporal, que é basicamente o peso sobre a altura, nós temos que olhar para a percentagem de massa muscular, porque o mesmo índice de massa corporal pode existir em corpos com uma distribuição entre gordura e massa muscular completamente diferente. Ok? E portanto não é isto, não é o peso que nos vai orientar em relação à escolha e ao tipo de exercício físico. Portanto, o segundo mito é: eu preciso fazer exercício físico para perder peso. Nì. Ok, è verdade che sì, faz parte e contribui sem dúvida. Agora, há um ganho de peso relativamente inevitável, que falamos de cerca de 2 quilos, relativamente ao peso normal de uma mulher, com a menopausa, e esse ganho de peso é fisiológico e é devido ao papel protetor que o tecido adiposo tem, enquanto base de produção de um tipo de estrogênio mais fraco, que não é o estradiol, que nós temos na fase fértil, mas é a estrona, e que nos vai acompanhar o resto da vida, que é um estrogênio protetor, lá está, para o nosso fígado, ossos, cérebro, etc, etc. Portanto, há limites para perder peso. E outra coisa importante é desligar-nos da balança e olhar para a distribuição dos compartimentos corporais, ou seja, olhar para a percentagem de massa gorda, a percentagem de massa muscular, osso, água e ver o que é que está a mudar à medida que eu faço exercício, como aumenta a massa muscular, como diminui a massa gorda, ok? E isso tudo é interessante, não o peso total que está na balança. E temos que completamente desfocar-nos dessa ideia da estética. Essa ideia de vou fazer operação biquíni, isso não deve ser no centro da mesa. Não, como disse no início, pode haver benefícios estéticos que são um bônus, mas isso não é de todo o, o, o fulcro principal, o eixo principal do exercício. E o terceiro mito é: para perder peso, eu tenho que fazer só esclusivamente treino cardiovascular e, portanto, eu não vou fazer musculação, eu não vou fazer yoga, eu não vou fazer aquilo, porque eu preciso só. E então eu vou correr e depois eu corro, eu faço aeróbica, eu corro. E pode não ser o ideal. Pode não ser o ideal. Para já, só tanto aeróbico, só exercício aeróbico é bom, mas
é interessante, é importante, mas não pode ser só isso e não devemos exceder também. Se nunca fomos corredoras, não vamos ficar corredoras agora. Volto a dizer, porque podemos fazer imensas lesões começando a correr agora. Se já fomos corredoras e notamos que correr agora nos leva a lesões, não é dramático, fazemos caminhadas e fazemos outro tipo de exercício aeróbico. E o exercício aeróbico faz parte do conjunto de um estilo de vida che inclua exercício físico, mas não é o único fulcro principal, ok? Porque a preocupação, volto a dizer, não é perder peso e não vai acontecer, porque quando eu faço excesso de exercício, especialmente cardiovascular, e isso vejo também muito em consulta, acabo por criar um círculo vicioso de imenso cortisol, imenso stress, e o meu metabolismo vai entrar em modo econômico. Portanto, o que é que acontece? Para o metabolismo entrar em modo econômico, o que é que vou afetar? A tiroide. A tiroide vai entrar em modo econômico. Eu vou poupar ao máximo energia, isso, assim como as dietas restritivas. Dietas restritivas associadas ao excesso de exercícios cardiovascular é uma fórmula mágica para ficarmos com um metabolismo muito mais lento e a longo prazo problemas de tiroide. Portanto, concluindo, o segundo pilar da medicina do estilo de vida para a saúde na perimenopausa, menopausa e pós-menopausa é o exercício físico regular e, tal como acontece com a nutrição, isto está ligado, interage com todos os outros pilares. Portanto, interagem com a nutrição, interagem com o sono, porque o sono melhora com o exercício físico. Sobretudo se fizermos no início do dia, porque o exercício físico estimulante e ativador no fim da tarde, talvez não seja assim a melhor ideia, porque vai aumentar o nosso cortisol e vai interferir com a produção de melatonina e vamos dormir talvez pior. A saúde mental, tudo isso vai interagir com o exercício físico. O exercício físico é benéfico para todas essas dimensões. E temos que olhar, mais uma vez, para uma abordagem realista, tal como a nutrição, temos que, se somos profissionais, temos que olhar para o quadro total da pessoa e se essa pessoa me consegue caminhar 15 minutos diários, bem-vindo sejam os 15 minutos diários, ok? Se me consegue fazer 3.000 passos por dia, bem-vindos sejam. E quando ela ganhar a motivação suficiente, não é? Porque começa a ver os resultados e começa a perceber que existem espaços para fazer outro tipo de para aumentar um pouco esse tempo, para fazer outro tipo de exercício, isso irá ser benéfico. Em qualquer caso, já só 15 minutos diários é ótimo comparado com nada. Temos sempre que porque temos que lembrar que o melhor exercício físico é aquele que conseguirmos fazer. Ok? E, portanto, nos vemos no próximo episódio da Sanidade. Obrigada por nos ouvir. Esse podcast tem zero patrocínios, zero anúncios e recursos tecnológicos mínimos. Se te resultar útil, ajuda-nos a mantê-lo em pé, partilhando com quem tem fizer sentido. Obrigada e até a próxima.